Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem de script. E hoje nós vamos estar falando sobre o HTML DOM. Então nós vamos descobrir o que é esse DOM quando se trata do HTML, como que a gente consegue trabalhar com ele, como é que ele funciona. Aqui eu estou nesse site aqui, pessoal, do W3 School, que é um site muito bom. Ele está em inglês, tá? Eu acho que tem até a opção aqui se você quiser selecionar em português. Mas o inglês dele não é aquele inglês complicado, não. O inglês é até mais fácil da gente ler. Tá? De toda forma, o que a gente for precisar, eu vou estar lendo aqui para vocês e aí depois, né, se vocês quiserem se aprofundar, tem esse material da W3 School, mas também na internet, se você procurar por HTML DOM, você vai achar muito material. Tá? É um conteúdo fácil de achar. Então vamos lá. O que vai ser esse HTML DOM? É o modelo de objeto para HTML. Então o que ele vai definir? Ele vai definir os elementos HTML como objetos. Por exemplo, aqui eu vou ter a tag, por exemplo, a tag H1. Ele vai definir essa tag H1 como se fosse um objeto. E aí, eu vou ter dentro desses objetos, né, propriedades para todos esses elementos HTML. Vou ter métodos, vou ter funções desses objetos, né, também para esses elementos HTML. E também os eventos. Né? Por exemplo, o evento de clicar, o evento de digitar, o evento de passar o mouse em cima de alguma coisa. Dentro do JavaScript, que vai complementar, o HTML DOM, ele vem ser uma API, uma interface de programação, tá? E aí ele permite a gente tanto adicionar como modificar ou remover elementos HTML. Então, usando o JavaScript, eu consegui inserir novos elementos na minha página HTML, remover ou modificar esses elementos. Eu consigo também fazer isso para os atributos, consigo fazer isso para os estilos CSS, eu posso também reagir a alguns eventos, eu posso tratar eventos que acontecem no HTML, por exemplo, digitar alguma coisa numa caixinha de texto, e eu consigo tratar esses eventos, que é até coisa que a gente já estudou. E eu posso também adicionar ou modificar ou remover estes eventos, tudo utilizando JavaScript. Ou seja, eu consigo dar dinamismo à minha página HTML usando JavaScript. Aqui ele vai mostrar para a gente como é que esse Document Object Model, esse modelo o modelo de objeto de documento, como é que ele trabalha, como é que ele funciona. Então aqui ele tem um exemplozinho. Deixa eu mostrar o código. Supondo que eu tenha esse código. Eu tenho o HTML, dentro do HTML eu tenho o read e o body, dentro do read eu tenho o título, title, e dentro do body eu tenho um link, tag A, e tenho um H1. Isso aqui, como é que eu consigo visualizar isso no DOM, no modelo de objeto de documento? Seria esta árvore aqui. Tá? Então eu vou ter o meu documento, dentro do meu documento eu tenho um elemento que a gente chama de raiz. A raiz do meu documento HTML é a tag HTML, é a primeira tag que vem. Tudo vai ficar dentro dessa tag HTML. Aí observe que dentro da tag HTML eu tenho o read e tenho também o body. Então eu vou dizer que o read e o body são filhos do HTML. Então a questão do DOM, modelo de objeto de documentos, vai definir esse parentesco, né? Filhos, irmãos, tá? de outros elementos, a relação que um elemento tem com o outro. Então eu vou ter o elemento HTML sendo pai do read e também pai do body. O read é filho do HTML, body também é filho de HTML. O read é irmão do body é irmão do read. Aí se eu pegar o read, eu vou ver que ele tem um filho que é o título, o title. Observe, se eu pegar o read, ele tem um filho que é o title. E o title tem um filho que vai ser um outro nó texto. Então este title aqui tem um filho, o que é o filho dele? Este texto aqui. Dentro do DOM, esse texto aqui não é simplesmente uma string. Ele vai ser um nó. Tá? Tudo que eu tenho no DOM são nós. Aí eu tenho alguns nós que são nós elemento, por exemplo, o título, o read, o body são elementos. E eu tenho aqui esse texto, que é um nó do tipo texto. Tá? Eu digo nó porque são objetos e ele tem várias propriedades, vários métodos dentro dele. Então tem um nó texto. Se eu pegar, por exemplo, o body, ele vai ter como filho a tag A e também como filho a tag H1. Se eu pegar o body, ele tem como filho a tag A e também como filho a tag H1. Quem que é o pai de H1? O body. Quem que é o pai da tag A? Também é o body. Então tem essa relação de parentesco. Quem que é o irmão do A? O H1. Quem é o irmão do H1? O A. Né? E
Quem é filho de A? Ó, o nó texto, meu link. Observe, eu tenho um nó texto, que é esse cara aqui, que vai ter lá o meu link. Quem é filho de H1? O nó texto que está escrito meu reader, ou meu cabeçalho, que é que eu coloquei em português, tá? Então você é filho, ok? E aí observe que no link, além de ele ter um filho, que é o nó texto, ele tem também um atributo. E esse atributo está sendo desenhado aqui. O atributo também é um nó, tá? Só que é um nó do tipo atributo. Então observe, pessoal, eu vou ter aqui, tudo vai ser um nó, só que eu vou ter nós de tipos diferentes. Eu tenho um nó do tipo elemento, tá? Por exemplo, read, título, HTML, body, A, H1, são nós do tipo elemento. Eu vou ter nós do tipo atributo, por exemplo, href. Né? Aqui também o lang, nem está representado lá, mas é um nó do tipo atributo. Eu vou colocar aqui em PT de português. Mas aqui não está representado não. Mas se tivesse, seria como esse href aqui, ó, dentro desse HTML. Então o A aqui tem esse nó atributo. E além disso, eu tenho nós do tipo texto. Ó. Esse cara é um nó texto, esse cara é um nó texto, e esse cara também é um nó texto. Então, visualizar isso aqui como se fosse uma árvore. Deixa eu até indentar isso aqui, fica mais fácil. Ó. Mais fácil de entender. Beleza. Ó, eu consigo buscar ou encontrar os elementos dentro do meu código HTML. Então, eu consigo buscar esses elementos lá dentro do meu código pelo ID, e nós já vimos isso com getElement, getElementById, pelo nome da tag, então já vimos também getElementsByTagName, e aí conseguimos também com o nome da classe, com algum seletor, tá? E também com algumas coleções de objetos. Algumas dessas coisas aqui a gente já vai ver hoje, tá? E aqui ele mostra alguns exemplos, né? Por exemplo, getElementById, getElementsByTagName e assim por diante. Vou mostrar aqui o query selector, que é o query selectoral, query selector. Então, algumas dessas coisas nós vamos ver ainda hoje. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, e nós vamos ter Esse link, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, na aula do Moodle. Você vai ter esses dois links, onde você consegue encontrar esse material aqui, tá? Então, se você esquecer lá, não sei qual que é o site, que é o site da W3 School, mas já estou deixando lá. E também, se você procurar no Google, um dos primeiros links que vai aparecer aí para você é desse site aqui, quando você procura por HTML-DOM. Então, vamos lá. Como é que eu consigo trabalhar o HTML-DOM junto com o JavaScript? Aqui ele vai mostrar aquele mesmo exemplo. Eu não vou exatamente ler todo esse documento, mostrar cada coisa, pessoal, mas à medida que eu vou desenvolvendo o exemplo, eu vou apresentando aqui para vocês, tá? Uma outra coisa importante vai ser o seguinte. Vai ser aqui, ó, na navegação. Ó. Se eu pegar, por exemplo, este código aqui, tem a tag HTML, dentro tem um read, e dentro do read tem um título, depois eu tenho um body, dentro do body tem um H1 e um P, um parágrafo. Então você vai observar que o HTML é pai do read e também é pai do body. Tá? Aqui ele vai representar isso pra gente. Ó. A tag HTML, ela é pai do read e também é pai do body. Então, se eu pegar o elemento HTML, quem que é o filho dele? Quem são os filhos deles? Os filhos deles são esses dois caras, o read e o body. Tá? Então, eles são child nodes. Tá aqui escrito, child nodes. Então, se eu falar o child no índice 0 é o read, no índice 1 é o body. Ou eu posso falar também first child para pegar o primeiro filho ou last child para pegar o último filho. Então, do HTML, quem é o primeiro filho do HTML? O first é o read. Quem é o último filho do HTML? O last é aqui o body. Tá? Outra coisa que nós temos são os irmãos, os siblings. Então, se eu estou aqui no cabeçalho, quem que é o próximo irmão do read? É o body. E quem que é o irmão anterior do body? É o read. Tá? Então, nós temos essa relação de parentesco. Aí eu vou mostrar isso aqui na prática, pessoal, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples de entender. Tá? E à medida que for precisando, a gente volta aqui para os slides. Mas de toda forma, eu aconselho que vocês leiam isso, tá? Vai pegar aqui desde a introdução e tem esses conteúdos aqui, até chegar aqui em Node List. Não é extenso, tá, pessoal? Cara, essas páginas são curtas. Né? E se você tiver dificuldade com inglês, tenta
vir aqui, escolher o idioma e traduzir, tá? Só que vai ser aquela tradução automática, então nem tudo fica exatamente, não é uma tradução assim feita por humano, é uma tradução feita por máquina, então pode ser que nem tudo fique bem traduzido, mas já é um começo, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui o código e nós vamos trabalhar a partir disso aqui. Então vou criar um código JavaScript e já vou linkar esse script aqui. Não, na verdade, vou deixar esse script, pode ser aqui mesmo. E tem mais uma questão que eu não falei para vocês. Tem outra questão que eu não falei para vocês, que eu omiti. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, na verdade, eu falei que tem o HTML e o primeiro filho é o read e o último filho é o body. Mas na verdade, pessoal, vai ter mais elementos aqui entre o read e o body, tá? E aí eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Que é o que? Esse texto aqui eu dei um enter e uma tabulação aqui. Isso também conta como um nó filho. E aí nós vamos entender isso aqui também, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já para ficar mais fácil, eu vou dar um ID para esse cara aqui, que vai ser o corpo. Vamos salvar e vamos escrever esse código.js. Então, vou dar um Ctrl N aqui, Ctrl S para salvar, código.js. Eu já vou falar aqui, document.getElementById e eu vou pegar o corpo, que é o meu body, tá? Eu tenho várias formas, pessoal, para pegar um elemento. Por exemplo, que eu quero pegar o body. Uma delas é utilizando getElementById, mas eu poderia usar, por exemplo, querySelector, poderia utilizar getElementsByTagName, então tem várias possibilidades. Essa é uma delas, tá? Vou colocar aqui uma variável, vou chamar de corpo mesmo. Observa, aqui é um texto que está representando um ID, eu quero buscar lá no código HTML por esse ID. Aqui é o nome da minha variável. Não precisa ser exatamente o mesmo nome. Eu poderia colocar xxx ou qualquer outra coisa, tá? Mas vou colocar corpo para ficar mais intuitivo, mais fácil de lembrar. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o corpo e vamos mostrar quem é o primeiro filho do corpo. E é isso aqui eu vou colocar dentro de um alert, não, vou colocar no console.log. Na verdade, antes de fazer isso, vamos simplesmente mostrar o corpo. Depois a gente mostra outras possibilidades. Então, eu vou pegar o cara que tem o ID corpo, que é o body, aí eu guardo o body aqui como um objeto aqui dentro dessa variável corpo, e aqui eu vou mostrar ele lá no console de erros do navegador. Então, vamos abrir aqui. Vou pressionar F12, para a gente poder visualizar aqui o console. E ó, ele mostrou aqui pra gente. Observe que tá falando esse erro aqui porque eu não coloquei a codificação de caracteres, tá? Mas daqui a pouco a gente coloca. E ele mostrou aqui, ó, o body, né? Eu peguei aqui o corpo e simplesmente mostrei lá. Vamos observar o que tem dentro desse body. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai me mostrar que dentro do body eu tenho várias coisas, tá? E dentre essas coisas, o que vai interessar por enquanto aqui pra gente, uma dessas coisas é isso aqui, ó, child nodes, que são os nossos filhos, todos os filhos que estão dentro do corpo. Se a gente pegar aqui esse exemplo aqui, quais são todos os filhos do corpo? O corpo é o body. O que ele tem de filho? Ele tem a tag A e tem a tag H1. Só que eu vou mostrar para vocês que tem mais coisas além da tag A e da tag H1. Tem alguns nó textos aqui, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, child node, ele vai me falar que ele tem 7 filhos. Mas eu não só tenho o A e o H1? Quem são esses outros filhos? Se eu clicar aqui, ó, eu vou observar que eu tenho nó textos, ó, text, esses text aqui são nó texto. Né? E tem um script também que eu havia esquecido de comentar, né? É porque aqui não tem um script, e nesse nosso caso aqui tem um script, que também vai ser um filho. Tá? Então tem alguns outros aqui, né? Algumas outras coisas. Além disso, eu vou ter, por exemplo, o primeiro filho, ó, first child. Eu vvou ter o último filho, por exemplo, last child. Eu vou ter o inner HTML, que é todo aquele código HTML que está lá dentro do corpo, ó, tá aqui. Né? Então nós temos várias coisas dentro desse body. Né? Tem
node name, node type, node value, que daqui a pouco nós vamos ver o que são essas coisas aqui. Então tem várias opções. Tem os eventos, ó, on, por exemplo, on click, e aí on double click e várias outras coisas aqui a gente tem. Tá? Vamos ver algumas dessas possibilidades aqui. Primeiro vamos entender o seguinte, ó. Por exemplo, se eu escrever aqui, olá mundo, né? Se eu perguntar para você, quantos filhos o body tem? Então o body tem 1, 2, 3, 4. Não é só isso, tá, pessoal? É só para tentar explicar para vocês. Quer dizer que este olá mundo é um filho do body. Mas e se eu vier aqui e fazer assim? Concorda comigo que essa letra aqui continua sendo um filho do body? Então tem 1, 2, 3, 4 filhos. Mas se eu pegar e apagar o O e colocar simplesmente uma barra de espaço, essa barra de espaço continua sendo um filho. É um caractere. Ou seja, isso aqui é um filho. Tá? Então o simples fato de eu pressionar Enter aqui e dar a tabulação, que é o que é feito. Ó, dei um Enter, aqui tem um caractere de Enter, e aí, aqui na sequência um caractere de tabulação. Na verdade, o editor substitui isso aqui por caractere de espaço. Então tem alguns espaços aqui e mais um Enter. Isso aqui, pessoal, é um nó, mas é um nó do tipo texto, semelhante ao que a gente tem aqui. Ó. Isso é um nó texto, isso é um nó texto, isso é um nó texto. Só que este espaço que eu dou aqui também é um nó texto. Né? Observe, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos colocar tudo aqui emendado. Vou tirar os espaços. Ó, ficou tudo numa única linha, sem espaço. Vou salvar, Ctrl S. Vamos voltar aqui. Antes a gente havia visto que o tilde nodes era 7 filhos. Vamos pressionar F5. Mostrou aqui pra gente. Vou clicar aqui. Quantos filhos ele tem agora? Né? Vamos lá, subir aqui. Ó, agora eu só tenho 4 filhos. Opa. Isso, 4 filhos. Deixa eu ver se está certo. Dentro do body, né? Eu tenho a tag A, eu tenho a tag H1, que é um filho. Tenho o script. Opa, na verdade eu tenho 3 filhos. Deixa eu ver o que ele está identificando aqui como quarto filho. Deixa eu ver aqui. Então ele está me falando que ele tem 4 filhos. O primeiro filho é a tag A, o segundo filho é a tag H1, o terceiro filho é a tag script, e tem um quarto filho que ele está mostrando aqui, que é um nó texto, tá vendo? Vamos lá, que talvez eu tenha esquecido um espaço aqui. Opa. Não tem nenhum espaço, mas mesmo assim ele está criando um nó texto ali pra gente, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia, pra gente poder entender. Então observa, ó, na hora que eu pressionar o Enter aqui, criei mais um nó. Pressionei o Enter aqui, mais um nó. E assim, aqui também. E aqui no final também. Então, na verdade, eu imagino que tenha 3 filhos aqui, mas na verdade eu tenho muito mais, tá? Eu tenho um filho, que é esse nó texto. 2, o segundo filho, é o elemento A. Terceiro filho, este nó texto. Quarto filho, o H1. Quinto filho, este nó texto. Sexto filho, esse script. Sétimo filho, esse nó texto aqui. Então, tudo isso é filho do body. Né? Então, se eu pressionar F5, se eu observar o tilde nodes, vamos lá para cima, ó, 7 filhos. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais algumas experiências aqui. Se eu pegar o corpo, ponto, tilde, nodes, no índice 0, ou seja, o primeiro filho, que é um nó texto. Vamos voltar aqui, pressionar F5, ó, é um nó texto. E se eu falar first, que é primeiro, first tilde, primeiro filho, continua sendo o mesmo nó texto. Então, first tilde é como se fosse um apelido para tilde. Nodes no índice 0. Tá? Eu posso verificar aqui também, pessoal, o tamanho, a quantidade de filhos que ele tem, eu consigo ver assim, ponto length, ou seja, quantidade. Então, F5, ó, tem 6 filhos. Tá? Então, tilde nodes,
o corpo vai ter um array de filhos, uma lista de filhos, e essa lista, o tamanho dela é 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Na verdade eu tinha mostrado 7 antes, né? Não sei o que ele... Deixa eu salvar aqui. Deixa eu só mostrar aqui esse cara aqui, Ctrl S, F5. Só 6 mesmo, né? No texto, tag A, no texto, tag H1, no texto, tag script. Isso. E aí, se eu pedir para ver a quantidade, é o length. Aí, eu posso fazer assim, ó, length menos 1. Quem que é o último filho? F5. Opa, ficou alguma coisa errada. Assim, ficou errado mesmo. É o corpo ponto tilde nodes ponto length menos 1, tá? Para ficar mais simples, a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu tirar isso daqui, porque é uma nova variável aqui chamada filhos, que vai receber isso aqui, né? Um array, uma lista, na verdade, de filhos do corpo. Aí depois eu posso fazer assim, ó, filhos.length. Quantos filhos ele tem? Tem 6 filhos. E se eu falar somente filhos no índice filhos.length, a quantidade, menos 1. Menos 1 porque o índice começa em 0, certo? Um array ou uma lista começa em 0. Então se eu fizer isso, ó, eu vou pegar o script, que é o último filho. Então, o script é o último filho desse cara, né, do corpo. Outra possibilidade é falar assim, ó, corpo.last tilde. Pronto, o last tilde é uma abreviação para pegar o último filho, vai dar exatamente a mesma coisa, que é o script. Tá? Então, eu tenho, vou colocar aqui como comentário, first tilde, primeiro filho de um nó. Se eu colocar last tilde, vai ser o último filho de um nó. E se eu colocar tilde nodes, é uma lista de filhos de um nó. E a lista de filhos eu consigo acessar ela por um índice inteiro. Começa no 0 e vai até, enquanto for menor que o tamanho do array. Né? Beleza. Sendo assim, pessoal, eu consigo fazer, por exemplo, eu quero mostrar esse cara aqui, meu link, quero mostrar meu cabeçalho. Né? Aí lembrando que eu tenho aqui, ó, nó texto e nós elementos. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Se eu fizer assim, alert filhos.length, ele vai me dar a quantidade de filhos, né? F5. Eu coloquei dentro do alert, né? Não no console. Tá aqui, 6. Né? Da quantidade de filhos. Então já vou pegar isso aqui. Isso aqui a gente já sabe por conta do array. E aqui é uma lista semelhante, né? Então length, tamanho da lista. E aí eu posso fazer coisas do tipo aqui, por exemplo, para let i começando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho. Então eu vou colocar aqui uma variável tamanho, filhos.length, uma variável tamanho, e mais. E aí eu consigo, por exemplo, mostrar com alert todos os filhos. Então, filhos do índice i. Só que nós vamos ver que nós temos nó texto e nó elemento lá misturado. Ó, um object text, aqui vai me dar um outro elemento, não sei ao certo, é o object text, é um HTML, um elemento HTML, um object text, um script, o elemento script, e aí pronto, né? Terminou. Então ele me mostra cada um desses, né? Deixa eu colocar, ao invés de um alert, deixa eu colocar no console log, é mais fácil de enxergar, console.log.
Então ele vai mostrar um text, o H1, um text, o script e antes, né, na verdade eu enrolei a barra. Um text, a tag A, um text, tag H1, text e o script. Mas vamos supor que eu quero ignorar esses nó textos aqui, eu quero ignorar. Agora, como que eu consigo ignorar esse nó texto? Esse nó texto, ele tem um tipo, ele é tipo do texto. Esse elemento aqui, a tag A, é tipo elemento. Nó texto, nó elemento. Toda tag é um elemento, é um nó do tipo elemento. E os textos são nós do tipo texto. E como que eu consigo saber disso? Se eu clicar aqui, ó, eu vou observar que eu tenho node type. E o node type de um texto é 3. Já o node type de um elemento é igual a 1. Se eu vier aqui, node type de um elemento é igual a 1. Então, o que eu preciso fazer? Basta fazer um if. Se o filhos no índice i ponto node type for igual a 1, quer dizer, é um elemento. E aí ele me mostra agora só a tag A, tag H1 e a tag script. Só esses filhos. Tá? Esses filhos do body. Aí ele vai ignorar esse nó texto aqui. Por quê? Porque o nó texto, o node type dele é 3. Tá? Vamos colocar aqui. Node type deu um nó elemento. Nó elemento são tags. É igual a 1. Node type de um nó texto é igual a 3. Tem um node type também do atributo, que vai ser igual a 2. Na verdade, tem vários outros node types, tá, pessoal? Mas, por enquanto, os principais para a gente vão ser esses dois, 1 e 3. Além disso, pessoal, eu tenho também o node name. O que vai ser um node name? Aí depende. O node name de um elemento é o nome do elemento. Por exemplo, qual que é o node name da tag A? É o A. Qual que é o node name da tag H1? É o próprio H1. Qual que é o node name da tag body? É body. É o nome da tag. E isso se for um nó elemento. Se for um nó texto, aí o node name dele ele não tem. Tá? Então vamos ver? Vou, por enquanto, tirar esse if daqui. E vou mostrar o filhos.nodename. O node name de um nó texto é jogo da velha text. Aí a tag A, jogo da velha text. A tag H1, jogo da velha tag, text, a tag script. Né? Então o node name de um elemento, de uma tag, é o próprio nome daquela tag. E de um nó texto é jogo da velha text. Então o node name de um nó elemento é o nome da tag. Node name de um nó texto é o jogo da velha text. Tá? Vou deixar isso aqui também mais de uma linha. E, além disso, eu vou ter também o node value. O node value de um nó elemento é indefinido. O node value de um nó texto é o texto que está... É o texto dele, é o texto que está sendo mostrado, tá? É o texto... na verdade não é mostrado, pessoal, porque nem sempre eu vou exibir. De repente é uma tag, sei lá, uma hidden ou uma tag oculta, eu não vou exibir. Mas é só para a gente entender, tá? Então é o texto que vai estar aqui dentro dele, tá? Aí é o node value. Então, qual que é o node value deste nó texto? Meu link. Qual que é o node value deste nó texto? Meu cabeçalho. Qual que é o node value da tag A? Não tem node value. Qual que é o node value da tag H1? Também não tem. Tá? Então vamos observar isso. Eu vou pedir aqui para mostrar um node value. Só que
Não vai ter. Ó. O node value, por que mostrou isso aqui, né? Qual que é o node value desse cara aqui? Um enter e espaço. Qual que é o node value desse cara? Não tem. Qual que é o node value desse cara aqui? Um enter e um espaço. Qual que é o node value desse cara aqui? Não tem. Então é por isso que ele está mostrando isso aqui. Isso aqui é porque não tem. E aqui, ó, vai estar mostrando aqueles espaços. Ó, espaço. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o if aqui de novo. Ctrl S. Beleza, mostrou só nulo, mostrou aqui, ó, 3 vezes o nulo. Né? Mas aí vamos fazer aqui, vamos mostrar o node name. Pronto, tag A, tag H1, tag script. Agora se eu pegar aqui, por exemplo, peguei a tag A, aí eu pego o filho da tag A. Ó, lembre-se, peguei a tag A, depois eu pego o primeiro filho da tag A. Mesma coisa eu vou fazer com H1. Pego o H1, pego o primeiro filho da tag H1. Né? E aí com este cara aqui, aí sim eu vou ter um node value. Então vamos pegar aqui, ó. Peguei a tag A, por exemplo. E ao invés de mostrar o node name, eu vou pegar o primeiro filho dela. Podia ser o último filho, visto que ela só tem um único filho. E desse cara, vamos primeiro colocar só assim. Ó. Então, qual que é o primeiro filho da tag A? É um nó texto, escrito meu link. O outro é um nó texto, escrito meu cabeçalho. E o outro está nulo, que é o script. Então, se eu pegar o primeiro filho, ponto, node, value, eu sei o que está escrito lá dentro. Meu link e meu cabeçalho. Então a gente consegue percorrer, navegar por tudo isso aqui. Tá? Por todo HTML. Então, se eu peguei um elemento, a partir desse elemento eu consigo ir em qualquer outro elemento. Né? Por exemplo, quem que é o pai do corpo? É o HTML. Como é que eu vou saber disso? Vou colocar aqui. Corpo. Ponto, parent node. Eu pego no pai. Tanto é que se eu fizer isso, ponto, node, name, ele vai me mostrar que é o HTML. Ctrl S. Opa. Ficou alguma coisa errada aqui, ó. Lá na linha 7. Tá, ficou errado, pessoal. Lá quando ele foi falar do script, ó. Opa. O script, que é o último filho, ele não tem o primeiro filho. Tá? Não, ficou errado isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Ó, mostra o primeiro, mostra o outro, ó. O script, o primeiro filho dele é nulo. Aí por isso que deu aquele erro lá. Tá? Node. Aí por isso que dá esse erro aqui. Porque ela é nulo, e aí fala nulo ponto alguma coisa. Não, nulo não pode ter nada dentro. Aí como que a gente pode corrigir isso aqui? Com outro if. Né? E filhos no índice i, ponto, first, tilde, for diferente de nulo. Pronto, resolvido o problema. Né? E aí, quando eu mostro o alert aqui, ele vai pegar o pai. Quem é o pai do corpo? É o HTML. Ó. Pressiona F5 e mostra aqui que é o HTML. Então, a partir de um elemento, eu consigo chegar em qualquer outro. Tá? Vamos colocar aqui. Parent node. Pega o nó pai. Pessoal, além disso aqui, o node type, o node name e o node value tem também para atributo. Tá? Então eu posso colocar aqui o node type de um nó atributo é igual a 2. O node name de um nó atributo é
o nome do atributo e o node value de um nó atributo é o valor do atributo. Por exemplo, se eu pegar aqui a tag A, aí ela tem os atributos. Vamos supor que eu peguei este primeiro atributo. Qual que é o node name deste atributo? href. E qual que é o node value desse atributo? O jogo da velha. Então, a tag A tem atributos e eu consigo pegar o node value e o node name deles. Por exemplo, vamos ver outra coisa aqui agora. Aqui eu usei getElement by ID, agora eu vou utilizar, por exemplo, getElements by tag name. Então, vou escrever assim, links recebe document, getElements by tag name. E eu quero pegar tag A, ou seja, eu vou pegar todos os elementos do tipo A. Só que, quantos elementos do tipo A eu tenho dentro do meu documento? Somente um. Então, se eu verificar o length, ele vai me dar 1. Tá? Então, se eu vier aqui e pedir para ele me mostrar o links.length, ele vai me mostrar que é 1. Primeiro mostra o HTML e depois mostra 1. Ou seja, se eu falar links no índice 0, eu estou falando do primeiro link, do único link que eu tenho. Né? Então, se eu dar um Ctrl S aqui, F5, mostra aí para mim que é o único link que eu tenho. Eu posso vir aqui e mostrar para esse cara o node name, tag A, né? E eu posso pegar nesse cara os atributos. Então, eu posso falar assim, do link no índice 0, eu posso pegar os atributos. Esse cara aqui. Que vai ser é como se fosse uma lista, mas não é uma lista, tá, pessoal? A gente fala que é um mapa nomeado, um named node map. Mas dá pra gente entender como se fosse um array ou como se fosse uma lista por enquanto. Então ele vai conter como se fosse um array, uma lista, com todos os atributos. Só que eu só tenho um atributo. Né? Então se eu vier aqui, named node map. Vamos fazer o seguinte, ao invés de dar um alert, vou colocar um console.log. Named node map. Esse mapa nomeado, ele tem tamanho 1. Por quê? Porque dentro do link, eu só tenho um atributo. E se eu colocasse mais de um atributo? Colocasse aqui, por exemplo, um class. Class igual a teste. Agora eu já tenho no named node map, o length dele é 2. Né? Sendo que no índice 0 é o href e no índice 1 é a classe. Então, se eu pegar esse cara aqui, esse atributo, vamos até fazer assim, let atributos vai receber isso. Então, se eu falar atributos, é o array com todos os atributos. Está lá o array com todos os atributos. Se eu falar o atributos no índice 0, é o href. O href. E se eu falar que no índice 1, aí já é a classe. A classe aqui. Deixa eu comentar esse alert aqui, pessoal, que senão eu toda hora tendo que apertar Enter. E aí eu consigo, com isso, mudar esses valores. Por exemplo, eu posso colocar aqui, posso verificar, né? Qual que é o node name desse cara? Node name é o próprio nome do atributo, que é a classe. Node name é a classe. E qual que é o node value? Node value é o valor que eu dei para ele, que é teste. Tá aqui, teste. E se eu quiser, eu consigo mudar isso. Posso pegar aqui, ao invés de mostrar aqui, eu consigo pegar um node value, recebe, sei lá, outro valor. Ctrl S. Agora eu peguei o atributo que está no índice 1, ou seja, esse cara é o atributo no índice 0 e esse cara é o atributo no índice 1. Né?
o atributo lá do link, né? Lembre-se que antes a gente pegou o link, né? E aí guardei aqui na variável atributos. Então, o atributo do índice 1 é a classe. Node value, e eu estou atribuindo um outro valor. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. F5. Se eu observar aqui, ó, o class, está escrito aqui outro valor. Lá no meu HTML, está escrito teste. Mas eu modifiquei isso lá no meu JavaScript para outro valor. Inclusive, dá para a gente mudar a classe e aí, consequentemente, eu consigo mudar o estilo CSS. Né? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um estilo aqui dentro da palavra. Não, vou colocar um link. Hell. Style. Sheet. href. Estilo.css. Aí vamos criar essa página estilo. Opa. Salvar aqui, chamar de estilo.css. Vou criar uma classe que eu vou chamar de verde. Background color vai ser green. E uma outra classe que eu vou chamar de azul. Então, background color vai ser blue. E aí, vamos vir nesse cara aqui, ao invés de chamar teste, vamos colocar de verde. E eu vou tirar esse código daqui. Tá lá o link, o fundo dele é verde. Agora vamos fazer o seguinte, esse código aqui eu vou colocar isso dentro de um evento. Né? Então vamos dizer assim, quando eu clicar no botão, quando eu clicar na própria tag A, clicar nela, eu vou trocar a classe dela para azul. Então, vamos fazer o seguinte. Link no índice 0, né? Links é um array com todos os links. Link no índice 0 é o primeiro link. Né? Então, getElements by tag name, vou pegar todos os elementos do tipo A e guardar em links. Então, pego todos os elementos do tipo A. Só existe um elemento do tipo A. Então, esse cara aqui tem tamanho 1. Esse cara no índice 0 é aquele link lá. Né? Então, se eu pegar ele aqui, pegar o link e falar ó, on click, aí é aquilo que a gente já sabe de tratar evento. Né? Posso colocar uma função aqui, function. E nessa função, eu posso falar aqui que o links, posso, na verdade, só copiar isso aqui. Então, eu vou pegar do link do índice 0, pego todos os atributos. O atributo de índice 1, né, lembre-se que começa no 0, que é a classe. Eu vou colocar a tag, a classe, né, a classe azul. Ctrl S, F5. Então tá verde. Quando eu clicar em cima dele, fica azul. Né? E aqui, ó, observa, já ficou azul. Tá? Como o href está só o joguinho da velha, aí ele não me leva para lugar nenhum, continua na mesma página. Tá? Se fosse outro valor aqui, aí não ia dar certo, não do jeito que eu fiz aqui. Mas como está o jogo da velha, ele fica na mesma página e aí muda. Tá? Vou recarregar aqui, ó, tá verde. Quando eu clicar em cima dele, o fundo fica azul. Então a gente consegue, né, já ir manipulando também. Tá? E a mesma coisa vai valer para os outros, tá, pessoal? Eu posso vir aqui, por exemplo, ao invés de simplesmente mostrar isso aqui, eu posso falar o seguinte. Recebe, sei lá, teste mais i. Pressionar F5, teste 1, teste 3. Já consigo modificar isso aí. Vou deixar isso aqui comentado. Então, eu consigo modificar esse node velho. E, deixa eu ver. Além disso, pessoal, vou mostrar mais uma coisa para vocês, que é o sibling, o irmão. Ó, aqui, links no índice 0 é este link aqui. Quem é o próximo irmão dele? Na verdade, o próximo irmão dele é este nó texto. E o outro irmão é este H1.
Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Se eu falar aqui, ó, alert, links, índice 0. A gente sabe que esse cara aqui é o... Deixa eu colocar aqui o node name, que aí vocês conseguem ver. Node name. Ó, até guiar. Beleza, até guiar. Quem é o próximo irmão dele? O próximo irmão é esse nó texto aqui, ó. Então, se eu vier aqui, em vez de falar node name, falar next sibling, eu estou falando do próximo irmão, que é o nó texto. Ó, um object texto. E quem é o próximo irmão desse irmão? Quem é o próximo irmão desse nó texto? É o H1. Vamos ver se é isso mesmo? Então, ponto next sibling é o H1. Ó, o elemento HTML de cabeçalho, reading. Se eu pedir para colocar o node name dele, H1. E se eu peguei o H1? Ó, peguei esse H1 aqui. Quem é o filho do H1? Esse nó texto aqui, ó. O primeiro filho do H1. Primeiro ou o último, tanto faz. Então, se eu, ao invés de falar isso aqui, falar first tilde, eu estou falando de um nó texto, que é filho do H1. Olha lá, object text. E qual que é o node value desse nó texto? Node value. Qual que é o node value desse nó texto? Meu cabeçalho. Certo? Então a gente consegue ir brincando com isso, brincando com essa árvore de nós aqui. A partir de um nó, eu consigo chegar em outro. Então eu estava neste nó, fui para o próximo irmão, que é o nó texto que tem aqui, fui para o próximo irmão, que é o H1, aí peguei o primeiro filho dele, que é esse nó texto, e com esse nó texto eu pedi para ver o node value dele, que é o texto que está escrito lá. Né? Então, foi isso que eu fiz. Fui para um nó texto, o outro nó texto, peguei o primeiro filho, e aí, nó texto não, próximo irmão, primeiro filho, que é o nó texto, pedi para ver o node value. Né? Então a gente consegue fazer essas brincadeiras, a partir de um elemento, chegar em outro elemento. Eu tenho next sibling, tenho também last sibling, tá, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui. Next sibling, previous sibling. Next sibling, o próximo irmão. E vou ter também o previous. Deixa eu ver se escreve assim mesmo. Que é o previous, isso mesmo, sibling. É o irmão anterior. Ok? Pessoal, tem muito mais coisa para a gente ver, tá? Mas aí, para a aula não ficar tão extensa, eu vou parando por aqui. Aí na próxima aula, ou nesta aula, o que nós vimos? Como que a gente consegue navegar, né? Foi o que nós vimos nessa aula. Então eu consigo pegar todos os filhos, consigo pegar o nó pai, né? Foi mais ou menos esse resumo. Consigo pegar o primeiro, o último filho, o array, a lista com todos os filhos, próximo irmão, irmão anterior. Vimos aqui o node type, node name, node value. Nó pai, parent node. Ó, vimos que tudo que eu tenho de HTML, tudo é nó. Então, deixa eu pegar aqui. Tudo são nós, só que os nós têm tipo. Então eu tenho nó elemento, que é quando há a tag HTML. Tem o nó texto, que é o texto que a gente visualiza lá na tela. E tem o nós atributos. Eu tenho outros tipos de nós, tá? Comentário é um nó, o próprio documento é um nó. Então tem vários outros tipos de nós. Tá até aqui, ó. Eu tenho alguns outros tipos de nós. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não. Aqui, deixa eu ver aqui. Só um. Também não. Deixa eu ver se eu acho. Porque eu vou ter vários tipos. Aí eu consigo ver lá no node type. Então, nudes. Não sei. Mas se a gente pesquisar, pessoal, em algum desses links aqui vai ter essa informação que eu quero passar para vocês.
que é o seguinte, cada elemento ele tem um tipo, né? E aí, por exemplo, nó, elemento tipo 1, atributo 2, o texto é 3. Então, em algum desses links aqui, você vai encontrar essa informação. Deixa eu ver se esse aqui não é esse não. Aí vai encontrar essa informação e aí tem outros, né? Tem o documento inteiro, tem o comentários, tem várias informações, tá? Deixa eu só ver mais esse próximo aqui, se é aqui ou não. Não é. Em algum aqui vai ter, tá, pessoal? Eu sei porque eu tinha olhado isso aqui antes. Então, depois fica de exercício para vocês procurar essa informação aqui sobre os node types de cada tipo de nó. Então, aí nós vimos que nós temos vários tipos de nó. Então, nó, elemento. Aqui nessa tag A dá para a gente observar perfeitamente. Ó. A tag A é um nó elemento. Dentro dela, o primeiro filho dela, ou o único filho, é um nó do tipo texto. E aqui também eu tenho um nó atributo, outro nó atributo. Né? Tenho 2 atributos aqui. Então, tudo isso são nós. Então, hoje nós vimos como navegar. Na próxima aula nós vamos ver como nós conseguimos criar elementos. Então, por exemplo, eu tenho um body aqui, e se eu quisesse criar um parágrafo e colocar aqui dentro do body? Aí nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Como criar elementos, como remover elementos. Quero remover a tag A, eu consigo. Quero criar uma outra tag, eu consigo. Então, hoje, como fazer essa navegação. E na próxima aula a gente vê como remover, tá? Só antes da gente finalizar a aula, pessoal, deixa eu só mostrar mais uma coisa, que é o query selector e também o query selector all. O que vão ser esses caras? Eu consigo pegar qualquer elemento aqui usando aquele mesmo seletor que a gente tem no CSS. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa tag A e ela tem uma classe, e a classe dela aqui tá verde. Na verdade, ela mudou para azul, né? Tá aqui, tá verde. Eu consigo pegar isso. Por exemplo, vou até fazer direto aqui, ó, document.query selector. Como é que é o seletor de classe lá no CSS? Eu não começo com ponto? Então, ponto verde. E aí eu consigo pegar este elemento. Query Selector, pessoal, pega um único elemento. Se eu tivesse 2 links, né, deixa eu até colocar aqui. Se eu tivesse 2 links, qual que ele iria pegar? Ele iria pegar sempre o primeiro. Tá? Então, se eu pressionar aqui F5 novamente, para recarregar, se eu usar aquele mesmo código, ele sempre vai me dar o primeiro. Tá? Então, Query Selector pega somente um e o primeiro que ele encontrar. Query Selector All me entrega um array, uma lista com todos. Então, se eu fizer isso, ó, ele vai me entregar uma lista de tamanho 2, ó, o length aqui é 2, onde no índice 0 é o primeiro link e no índice 1 é o segundo link. Então, isso que é o Query Selector vai fazer. E aqui, pessoal, eu consigo passar qualquer seletor HTML, ou qualquer seletor CSS. Por exemplo, eu quero pegar o body. Então basta colocar aqui, ó, body. Né? Como eu sei que eu só tenho um único body, vou usar Query Selector. E ele já me dá. Então, ou seja, para esse caso eu nem precisaria do ID. Né? E aí eu conseguiria trabalhar da mesma forma. Se eu quero pegar pelo ID, jogo da velha, e o nome do ID. Eu consigo pegar. Tá? Então, o mesmo seletor que eu uso no CSS, eu posso usar aqui. Inclusive um seletor para pegar, tipo, um filho de alguém, né? Alguém que está, por exemplo, dentro do H1 eu teria alguma outra coisa, ou dentro de um div, ou dentro do body eu tenho alguma outra coisa, eu consigo pegar também. Tá? Então, aqueles mesmos casamentos dos seletores do CSS, eu consigo usar tanto com Query Selector quanto com Query Selector All. A diferença é Query Selector All pega todos, né? Entrega uma lista para a gente, Query Selector vai pegar o primeiro que corresponder. Ok, pessoal? Aí, fica isso aí para vocês exercitarem, pesquisar melhor, dar uma estudadinha, tá? Coloca aqui no Google DOM HTML, tem muito material que vocês conseguem estudar, tá? Tem aqui o material da Mozilla, tá? Que está em português, né? Deixa eu ver aqui.
Não, esse aqui não, esse é só as referências. Então aqui, ó, isso aqui, o que é o Doom, né? Doom no JavaScript, então ele vai mostrando melhor, isso aqui tem em português, tá? É um bom material também. Eu acho esse da W3 School mais simples, mais direto ao ponto, né? Mas se você tiver dificuldade no inglês, dá uma olhadinha nesse cara aqui, que é o da Mozilla, tá? Da Mozilla Developer. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima.